Meu nome é Jeremy Wade. Olha lá, mordeu! Pescar é minha paixão. E o meu trabalho é desvendar mistérios em água doce. Estou de volta à África. Mordeu com força. Ele saiu rápido para reabrir um caso que pensei que estava encerrado. Vou atrás de uma resposta definitiva para uma dúvida. O peixe-tigre ataca seres humanos? Para saber a verdade, não basta usar vara e linha de pesca. Terei de enfrentar um cardume inteiro em seu território. O fato é que eu tenho que me transformar numa isca humana. Vou seguir uma estratégia totalmente nova, baseada em novos conhecimentos sobre predadores de rios, e vou até onde pouquíssimas pessoas já foram. É bem grande. Monstros do rio. Os mais mortais da África. De todos os monstros de rios que encontrei, um deles me assustou muito mais do que qualquer outro. O peixe-tigre. 2 anos atrás, eu vim até a África para investigar uma tragédia em que os ocupantes de um barco que virou pareciam ter sido comidos por um peixe desconhecido. O que eu pesquei naquele rio me fez ter pesadelos. Era um peixe musculoso e com dentes afiados. Era um parente bem maior da piranha vermelha. É esse peixe aqui, é ele. Tem um cardume dele aí na água. Mas se essa é a piranha africana, onde estão os registros? Por que é que há tão poucas vítimas? O fato é que muito pouco se sabe sobre esse peixe. E para mim, onde há mistério, há dúvida. Quem sabe, embaixo d'água, eu possa testar a reputação de ferocidade que tem esse peixe. Mas fazendo isso, eu posso ser a presa. Na maioria dos rios da África, mergulhar é um risco. Quase um ato suicida. A água, normalmente turva, não nos deixa ver nada. Além disso, há o risco de encontrar crocodilos. Mas existe um lugar em que talvez eu possa superar estes obstáculos. Se eu chegar no momento certo. O delta do rio Okavango, em Botsuana, é um enorme pântano no extremo norte do deserto do Kalahari. Uma vez por ano, ele recebe uma grande quantidade de água das chuvas que correm até aqui, vindas das montanhas de Angola. E é exatamente nesse período de semanas que a água fica clara o bastante para que se possa ver o que se esconde nela. Bom, eu já vim aqui, mas ainda me sinto na superfície em termos de entender esse peixe e entender esse delta. Então, antes de tentar entrar na água, pretendo me familiarizar novamente com o peixe-tigre. O delta está muito diferente da última vez em que estive aqui. Agora é inverno no sul da África e a água está no nível mais alto, cerca de 4 metros acima do nível do verão. E também cerca de 17 graus Celsius mais fria. O que eu não sei ainda é como as mudanças sazonais afetam o comportamento do peixe-tigre. Embora as condições pareçam ideais, o rio está muito calmo, o que é estranho. Nada mordeu a isca. É como se o rio estivesse sem peixes. O meu instrumento normal de trabalho, a linha de pesca, não está me trazendo nenhuma informação sobre o que acontece do que vive debaixo da superfície. Com a quantidade de água que inunda este local, o pântano se estende por partes mais rasas. Parece que encontrar um cardume de peixes tigres aqui vai demorar mais do que eu imaginei.
Como os peixes-tigres são conhecidos por caçarem usando a visão, vou usar iscas brilhantes para provocá-los. Embora haja evidências de que eles também reagem a cheiros. Inclusive ao cheiro de sangue. Antes de voltar aqui, eu revi minhas notas de pesquisas na tentativa de saber mais a respeito desses predadores enigmáticos. Honestamente, eu não tinha tanta coisa e quase tudo que vi tinha a ver com a temporada de pesca quando os peixes-tigres estão mais visíveis. Mas eu li um relato antigo que me deixou esperto e me deu calafrios na espinha. O relato é da época em que caçar crocodilos era um dos negócios mais lucrativos na África. Em 1956, no pico da estação seca, um filhote de crocodilo com mais ou menos 2 metros foi atingido com um tiro de espingarda na cabeça. O crocodilo morreu na hora e boiou por uns 2 minutos, espalhando uma enorme quantidade de sangue pelo ferimento, tingindo a água de vermelho. Vários peixes-tigres foram atraídos pelo sangue na água e chegaram até o animal e o atacaram. O crocodilo afundou e a cena acabou, de repente, como havia começado. Bom, se eu lesse esse relato sem saber de que peixe se tratava, eu pensaria logo em piranhas, mas esse é o comportamento do peixe-tigre, que ainda não havia sido documentado em nenhum outro lugar. Às vezes é bom conhecer a história, e essa informação é tão impressionante que ela deve ser investigada. Na manhã seguinte, enquanto subo o rio, vejo uma nuvem de fumaça que revela que ali há um acampamento de pescadores. Parece que alguns pescadores estão defumando peixes. Eu acho que eu vou até lá para bater um papo com eles. É uma chance para saber mais sobre o peixe-tigre e descobrir se as pessoas que moram aqui o consideram uma ameaça. A julgar pelo número de bremas e bagres sendo defumados, com certeza deve haver muito alimento por aqui para um predador. O peixe-tigre, ele é muito perigoso. Quando você pega um, tem que tomar muito cuidado. Um deles já me mordeu, bem aqui no braço. Então o peixe-tigre estava na sua rede e você tentou... Foi quando eu tentei tirar da rede. Levou mais ou menos 2 meses para sarar. 2 meses até sarar? 2 meses, isso. Foi o tempo que levou. E esse corte foi muito fundo? Foi bem fundo. E o peixe pulou da água? Isso. Ele pulou e tentou vir no meu rosto e eu me defendi. Daí ele veio e me mordeu bem aqui. Esse peixe é visto como uma presença maligna no rio. É um tipo de peixe que todos aqui tratam com muito respeito. Cada pescador aqui tem seu próprio relato de mordida de peixe-tigre. E todos aconteceram porque eles foram pegos nas redes. O que não ouço aqui são histórias de ataque direto na água. Mas talvez não seja surpresa, porque todos aqui sabem que não devem sair de suas canoas. A presença de crocodilos é mais que suficiente para servir de alerta. Mas se eu quiser entender a natureza do peixe-tigre, mais cedo ou mais tarde, terei que criar coragem e entrar na água. Primeiro eu paro para conhecer um homem chamado François Jacob. Ele é um dos poucos biólogos que tenta estudar o peixe-tigre. Eu descobri nos meus estudos que o peixe-tigre é uma espécie predatória das mais violentas que existem no mundo. Quando eles miram alguma coisa, parece que só querem aquilo mesmo e pronto. Se eles virem alguma ameaça, mesmo que for maior que eles vão com tudo. Por que é que se sabe tão pouco sobre o peixe-tigre e o seu comportamento? Isso porque eles vivem em águas infestadas de crocodilos que estão aqui por todos os lados. É perigoso trabalhar nesses locais. Bom, eu pretendo entrar na água e ver um peixe-tigre. Você teria algum conselho para me dar?
Bom, você vai entrar na água com crocodilos e eles matam humanos. Então, se você quer saber se eu nadaria com crocodilos, bem, eu diria que não. Boa sorte. François confirma que os peixes-tigres, como as piranhas, atacam animais bem maiores que eles. Além disso, ele me lembrou, como se precisasse, que para fazer o que eu quero, terei que lidar com os crocodilos. Mas o meu objetivo imediato é tentar pescar um peixe-tigre. Eu estou aqui pescando com uma isca que brilha, refletindo o sol e que vibra também. E o tipo de lugar que estou procurando é um banco de areia que surge na água, seguido de uma queda, que é o tipo de local onde os predadores gostam de ficar escondidos, esperando que peixes pequenos passem na corrente. Já é fim de tarde e continuo de mãos vazias. Um redemoinho ali, eu vou tentar. Se houver peixes-tigres aqui, eles estão desconfiados. Não, achei que tivesse alguma coisa. Minha mente começa a me pregar peças. É difícil saber se é uma tentativa de fisgada ou se enrosquei na vegetação. Mas quando sinto a fisgada, a sensação é inconfundível. Pegou com força. Olha como é rápido, olha só. Estou no coração do delta do rio Okavango, em Botsuana, onde tento descobrir a verdade sobre um peixe que tem a reputação de ser violento. O peixe-tigre. Pretendo descobrir se essa espécie se alimenta mesmo de seres humanos. E acho que acabo de fisgar um. Olha só. Como é rápido. Mordeu a isca com muita vontade. Certo, pesquei um peixe. Mas eu não vejo ele. Ele saiu e pulou de novo na água. Não dá para vê-lo direito. Acho que é um peixe-tigre. Muito bem, eu vou usar a minha rede. Este peixe dentuço é um jovem adulto. Certo. Aí está, é um peixe-tigre. Por que se chama peixe-tigre? Bom, pode ser pelas listras ou pode ser pelos dentes que são... a marca registrada dessa espécie. Das guelras até a cauda nós vemos estas belas linhas. Já a cabeça parece ter saído de um pesadelo. Um grande pesadelo. Acho que eu posso dizer agora que estamos no território dele. Mas quantos deles existem por aí? Eles andam sozinhos, em pares, ou em grandes cardumes por estas águas? Peguei mais um. Este é bem maior que o primeiro. Um detalhe interessante desse peixe é a articulação da boca, que na verdade é dupla. Uma fica aqui e a outra aqui, em cima. Isso significa que ele pode abrir a boca bem mais que outros peixes. Como resultado, os dentes se projetam com a mordida, permitindo que ele arranque pedaços de animais bem maiores que ele. Acho que já é hora de devolvê-lo para a água. Pesco até o anoitecer, na tentativa de descobrir se estou mesmo no meio de um cardume de peixes-tigres. Muito interessante o que acontece aqui. Eu senti uma fisgada na isca, depois outra e mais outra. Talvez fosse o mesmo peixe, talvez fossem vários peixes. Da minha posição no barco, não dá para saber ao certo.
Já está claro que o peixe-tigre tem as ferramentas para fazer um sério estrago. Mas e se eu pular na água? Será que eles me atacariam? Uma história recente que aconteceu no Zimbábue me deixou pensativo. Atrás de trabalho, 2 rapazes tentaram cruzar a fronteira com a África do Sul ilegalmente. Para se desviarem da imigração, eles tinham que atravessar um rio a nado. Mas foram atacados em questão de minutos por uma criatura dentro da água. Testemunhas disseram que os ferimentos nas mãos e nos pés dos rapazes foram sem dúvida causados por peixes-tigres. Eu adoro pescar, mas tem um limite para o que a pescaria me diz. Basicamente, ela me diz que um certo peixe habita um certo local e quer se alimentar. Mas, para entender mesmo esse peixe, eu tenho que ir além da superfície, para dentro da água, no território dele. O fato é que eu vou precisar me transformar numa isca humana. É mais fácil falar do que fazer. Antes de estar frente a frente com um peixe-tigre, terei que sobreviver aos crocodilos. Para fazer isso, vou conversar com Brad Bestelink, um homem que cresceu aqui no Delta. Se tem alguém aqui que vai me ajudar a não virar comida de crocodilo, é o Brad. Mas ele não pode garantir isso. Como é que você lida com os animais grandes daqui, com os elefantes, hipopótamos e crocodilos? Como os evita? Crocodilos são difíceis de prever. O melhor é cuidar deles no fundo do lago. Como assim cuidar deles no fundo? O que isso significa? É que, para mim, isso parece muito perigoso. Podemos interagir melhor com eles no fundo. Na superfície, é onde você morre. Brad descobriu que durante algumas semanas no inverno, a temperatura da água cai e deixa os crocodilos mais lentos. Eles entram numa breve hibernação e param de caçar. Parece convincente, mas eu sinto qualquer coisa, menos segurança. A apreensão sobre o que pode acontecer amanhã toma conta de mim. Eu posso ficar a um toque desses animais no elemento deles. E já vi o que crocodilos são capazes de fazer com as pessoas. É difícil simplesmente tirar isso da cabeça. Uma outra coisa que passa na minha cabeça agora é uma frase que eles usam aqui e que diz assim: eu sou o rio, minha superfície dá a vida, embaixo é a morte. Na manhã seguinte, Brad e eu vamos até o primeiro local de mergulho, perto de onde eu pesquei. Espero poder encontrar o mesmo peixe-tigre que atacou a minha isca. Para chegar ao ponto exato, temos que passar por canais estreitos e tortuosos. Canais que foram traçados pelos maiores habitantes aquáticos do Delta. Acho que passamos por cima dele porque o canal é muito apertado. Paramos a uma distância segura. Ele está usando a linguagem corporal para dizer que ele não gostou nada de termos passado tão perto dele. Hipopótamos como este são animais territoriais e violentos. Eles matam mais pessoas na África que qualquer outro animal grande. Não poderemos passar e seguir nosso caminho até que ele deixe bem claro o seu recado. Só espero que não tenha outros hipopótamos à frente. Ao nos aproximarmos do local de mergulho, começo a ficar mais tenso. Nunca uma pessoa mergulhou com peixes-tigres.
porque a maioria dos mergulhadores considera estas águas perigosas demais. A água está limpa e clara. Quase como um aquário. Parece até favorável, mas saber que pode ter crocodilos aí embaixo faz a gente repensar o procedimento. Esse é o seu bastão, por segurança. Ele serve para ficar na areia. E também caso fique de frente com algum crocodilo agressivo. Então vão direto para o fundo, o grupo se reúne, tudo certo, e aí a gente sai. Tudo bem, eu acho que gravei tudo. Bom, a lógica está perfeita. A questão é processar emocionalmente, porque alguma coisa Essa é a parte difícil. Se tiver algum crocodilo lá embaixo, espero que ele não esteja com fome. 3, 2, 1, vai. Ficamos mais vulneráveis na superfície, que o Brad chama de zona de morte. Para um crocodilo à espreita, minha silhueta representa um alvo claro e tentador. Então, para minimizar o risco de um ataque, desço rápido até o leito do rio. Levo uma câmera presa ao bastão para registrar um possível encontro com um peixe-tigre ou com um crocodilo. Minha máscara tem um microfone embutido, ligado a um gravador que está nas minhas costas. Também consigo falar com a equipe no barco, mas a comunicação aqui tem que ser mantida ao mínimo, pois as ondas sonoras podem atrair crocodilos. É totalmente diferente do que eu imaginei. É muito fácil dar de cara com alguma coisa. Aqui eles dizem que os crocodilos que não podem ser vistos são os mais preocupantes. Então, olhos abertos. É difícil ficar relaxado nesta situação tensa. Se eu respirar muito rápido, posso acabar rapidamente com meu estoque de ar. O primeiro sinal de vida é dos peixes-gatos. Eles levam esse nome pelo som estranho que emitem. Que bom ver esses peixes por aqui. Eles se mantêm juntos para se defender. Agora, se é contra peixes-tigres ou contra crocodilos, eu não sei. A sensação é de estar num avião e voar no meio de uma trovoada. Tudo brilha em volta de mim. Estou sendo levado pela correnteza para uma área mais escura, mas quando eu chego perto, a área clareia. Aí eu fico o tempo todo pensando no que pode haver ali. Tenho que me lembrar que vim aqui atrás de peixes-tigres. Até agora, não vi sinal deles. E meu tempo de mergulho está se acabando. Será que os peixes-tigres foram para outro lugar? Ou a minha presença aqui os espantou? Crocodilo. Acabei de ver um crocodilo. E é bem grande. Eu estava indo na direção dele. Está muito perto de mim. E está se movendo. Eu vou segui-lo, acreditando na teoria do Brad de que a água ainda está fria para que este réptil gigante queira se alimentar. Mesmo que seja verdade, o crocodilo ainda pode me atacar caso eu chegue perto demais. E com uma presa grande se debatendo na boca, ele pode dar o chamado giro da morte, que é girar o seu corpo com tanta força que eu posso ser desmembrado. Estou a apenas meio metro da cauda dele. Inacreditável. Inacreditável. Poder chegar tão perto. Eu posso até tocar nele. Acabei de tocar a cauda dele.
Quem diria que isso é possível? Segurar a cauda de um crocodilo vivo de verdade. A teoria do Brad faz todo sentido. Quando a temperatura corporal está baixa, e quando se está aqui no fundo e não na superfície, ele não me vê como ameaça. E eu posso fazer isso. É impressionante. É a teoria na prática. Mas não deve demorar até que a temperatura da água suba e os crocodilos se tornem potencialmente perigosos. No momento, porém, as intenções deles não são das piores. E podemos nadar em segurança até o barco. Estou recuperando o ar. Não que eu tenha me cansado tanto. Eu pude tocar num crocodilo vivo. Eu tentei expressar a minha sensação lá embaixo. Eu estava meio desligado de toda aquela teoria que o Brad me contou, que seria uma situação específica. A temperatura corporal estava baixa. Nos aproximamos de um jeito em que não parecíamos presas, porque era no fundo, não em cima. Mas mesmo assim, por isso em prática, sabe, viver essa experiência foi muito importante como um obstáculo superado. Pois se passarmos por outro, eu vou estar calmo. Me sinto mais focado nos peixes tigres agora, sem ter que ficar olhando ao redor para ver se tem algum crocodilo. As condições climáticas são cruciais no comportamento predatório dos crocodilos. E começo a me perguntar se o mesmo não se aplicaria aos peixes tigres, já que eles parecem ter desaparecido. O fator tempo não está a meu favor, pois observo atentamente a temperatura da água e o que vejo no termômetro não é nada animador. A temperatura está na casa dos 19 graus, o ponto em que os crocodilos, especialmente os maiores, começam a se tornar ativos. Antes do próximo mergulho, decidi conversar com Lloyd Wilmot, um veterano do Delta. Nos anos 70, Lloyd foi vítima de um ataque de peixe-tigre. Espero que o relato dele me dê alguma ideia do que torna estes peixes potencialmente perigosos. Eu estava no rio Okavango de canoa, sozinho. Tive uma sensação estranha de que estava sendo observado e fiquei olhando a superfície da água. E depois só me lembro de ouvir a água espirrando perto de mim. Era tão violento que chegou a me molhar. Eu olhei de novo e vi os peixes tigre. Eles morderam umas 3 ou 4 vezes. Eles eram muito agressivos. Estou em Botsuana, no delta do rio Okavango, e me sinto determinado a descobrir se um cardume de peixes tigres atacou e matou um ser humano. Um homem chamado Lloyd Wilmot acredita ter chegado perto da resposta, quando seu remo foi atacado por um cardume desta espécie agressiva. O que será que aconteceu? A minha dúvida é se não é um daqueles casos de um comportamento fora do normal, que é quando um peixe faz uma coisa e os outros peixes tomam confiança e começam a fazer a mesma coisa. Acho que pode ser esse o caso. É um comportamento fora do comum. Algum peixe-tigre viu uma oportunidade, despertou os outros, que viram e quiseram fazer o mesmo. Para mim foi o bastante. Depois disso, não vou mais ao rio. Então o jeito de ter certeza seria ver se eles atacariam uma pessoa nessas circunstâncias especiais, ou seja, entrando na água. Em vez de remo, faça movimentos com os dedos na água. Aí talvez você veja a força com que eles atacam seus dedos. Qualquer contato seria uma abocanhada. Lloyd é a primeira pessoa que eu conheço que experimentou de perto a agressividade de um peixe-tigre. E embora o contato que ele teve não tenha feito tanto estrago, não consigo tirar o relato da cabeça.
Esse peixe parece reagir ao menor estímulo e estar pronto para atacar qualquer coisa que se pareça com uma presa. E assim que o primeiro ataca, a impressão é de que os outros atacam em seguida. Se eu quiser provar que os peixes-tigres atacam humanos, terei que voltar para a água e servir de isca viva. Até agora, no entanto, o peixe se mostra esquivo e o meu tempo está acabando. Se a água esquentar muito, os crocodilos voltarão a atacar. Quero começar cedo, antes do sol subir muito. Eu não vi o peixe-tigre ontem e hoje nós vamos para os canais maiores, onde há mais chances de ver crocodilos. O que preocupa é que a temperatura da água sobe a cada dia. O nível da água está visivelmente descendo, voltando para os canais, o que é bom, porque os peixes vão estar mais concentrados e mais abundantes nos canais. Mas a outra questão é que a água está esquentando, e quando isso acontece, os crocodilos despertam e vamos chegar a um ponto em que não vai mais ser seguro entrar na água. Por isso estamos partindo cedo, com pouca luz natural, mas que dê para a gente enxergar, porque o tempo para encontrar o peixe-tigre é limitado e eu tenho que correr. Até agora já fiz mais de 10 mergulhos, mas não vi nenhum peixe-tigre. O que parecia ser fácil de resolver com vara e linha de pesca está provando ser muito mais difícil, mesmo com o macacão de mergulho e cilindro de ar. Como pouco se sabe a respeito da movimentação de peixes-tigres, o local exato para focar minha busca ainda não está definido. Mas depois de vir até tão longe, atrás de uma resposta, eu não vou desistir. É hora de mergulhar mais fundo, num lugar isolado e inexplorado. Aqui é assim, quando nós entramos na água, vemos que o rio é bem maior do que há entre as margens. Existem formações que se parecem com cavernas debaixo da vegetação que está flutuando na água. Então, é possível que as raízes do mato sirvam de esconderijo para peixes pequenos e, como eles são presas, os predadores podem estar ali também. Então, hoje, nós vamos entrar nas formações debaixo das margens e debaixo da vegetação para ver o que encontramos. Será um mergulho arriscado em águas escuras, com poucas opções para manobras. E a vegetação pode limitar a minha comunicação com o barco. Porém, o mais importante é manter os olhos atentos à temperatura da água que não para de subir. Acabei de verificar a temperatura. Está 18 graus. É o limite para a mudança de comportamento do crocodilo. Estamos naquele ponto em que as oscilações de temperatura mudam completamente o comportamento do animal. A água pode estar clara, mas embaixo do papiro, a escuridão é total. Estamos numa caverna. É aqui que a visibilidade é quase zero. Equipe, aqui é mergulhador 1. Na escuta, câmbio. Segundos depois de entrar neste mundo escuro, perco o contato com o barco. Preciso ficar alerta. Se eu encontrar um crocodilo de frente, não terei tempo e nem para onde fugir. Um raio de luz solar atravessa um pequeno espaço entre as raízes, revelando um pouco mais desse estranho universo paralelo. É uma visão realmente incrível. É um lugar que a gente não imagina que existe. Estou vendo algumas bramas embaixo de nós, um cardume inteiro. Estou bem longe da superfície. É assustador aqui embaixo, é impressionante. A dezenas de metros de profundidade, me sinto preso em um labirinto.
Estamos praticamente fechados agora. Entramos numa espécie de câmara. Tem apenas uma pequena abertura. Aqui embaixo a coisa é totalmente diferente. É bem apertado na vertical. A camada superior está bem próxima. E a vegetação é bem flexível. Mas é muito fechado. E dá uma sensação claustrofóbica. Começo a me sentir inquieto e com vontade de estar em outro lugar. De repente, alguma coisa grande surge das sombras. Estou atrás de um cardume de peixes-tigres, mas meu tempo está se acabando. A temperatura da água chegou aos 18 graus. Quente o bastante para deixar os crocodilos com vontade de comer. E no claustrofóbico mundo embaixo da vegetação flutuante, acabo de me deparar com uma criatura grande. Tem um bagre gigantesco aqui. Acabei de ver um bagre enorme. Normalmente, ver um bagre desse tamanho seria o bastante para mim. Mas ele é apenas um dos incríveis predadores que habitam este ambiente. E eu não estou atrás dele. De repente começou a se abrir. Não faço ideia de onde eu estou. Na verdade, é um alívio sair daquelas cavernas. É assustador lá dentro. Isso é o que sobrou de uma canoa de madeira que afundou no rio. Gostaria de saber a história dessa canoa. E, de repente, eis que surge diante de mim o peixe que tanto procuro. Acabei de ver um peixe-tigre, acabei de ver. Ele está me observando. Um peixe-tigre bem grande acabou de passar na minha frente. E logo abaixo de mim, uma visão que é possível que ninguém ainda tenha visto. Esses peixes embaixo da gente são todos peixes-tigres e tem uns bem grandões. Eles aparecem do nada e estão no máximo a 5 metros de mim. É fácil reconhecer pela nadadeira caudal bem bifurcada. É um cardume de peixes-tigres. Deve haver no mínimo 50 adultos no grupo, todos quase do mesmo tamanho. E estes são apenas os que eu consigo ver. Uau! São muitos peixes-tigres. O número é muito maior do que eu imaginei. Eles não param de vir, não param. Finalmente, eu achei os peixes-tigres. E um cardume inteiro. É impressionante. Estou ciente de que o cardume está entre mim e o barco. Mas até agora, os peixes estão mantendo distância. Talvez estejam ganhando tempo. Se são mesmo tão agressivos, por que não me atacam? Acho que falta alguma coisa para provocar aquela primeira mordida que desencadeia um ataque grupal. Parece loucura, mas talvez eu tenha que provocá-los. O que tenho em mente talvez seja a coisa mais arriscada que eu já fiz na minha vida. Mas é agora ou nunca. Estamos entrando em território desconhecido atrás do peixe-tigre e, como o meu tempo é curto, eu vou soltar o alimento desse tipo de peixe na água. São peixes pequenos, então eu vou soltar alguns punhados direto na água e ver a reação. Eu vou estar na água com eles. Não faço ideia de qual vai ser a reação dos peixes-tigres após eu soltar a comida, mas espero que ainda estejam aqui. Se ficarem violentos, estou pronto para voltar para o barco. A espera não é longa. Os peixes-tigres estão perto do barco. É um cardume enorme. Qual deles será o primeiro a atacar?
Em um lugar escondido de um pântano remoto, eu decidi me tornar uma isca humana. Finalmente consegui encontrar um cardume grande de peixes-tigres, mas até o momento eles se recusam a me atacar. Então decido encher a água de iscas. Estamos entrando em território desconhecido. Mas não é apenas com o peixe-tigre que tenho que me preocupar. Com a temperatura da água passando dos 18 graus, não vai demorar para que os crocodilos se aqueçam e saiam atrás de presas. Começo a me perguntar qual deles vai me atacar primeiro. Estou muito perto dos peixes-tigres. Mas assim que eu os avisto, eles desaparecem. Estou verificando a temperatura. Está a 19 graus. Péssima notícia. De acordo com o Brad, os crocodilos começam a despertar em 18 graus Celsius. Estou passando do limite da prudência aqui. Estou abusando da sorte, mas quero saber se o peixe-tigre come carne humana. E estou muito perto para desistir agora. Vou abrir o saquinho com peixes. Estou começando a duvidar se é prudente estar aqui embaixo com esse monte de iscas. Em questão de minutos, os peixes-tigres retornam. E desta vez, eles querem me observar de perto. Estão chegando perto de mim, cada vez mais perto. Eu me preparo para o pior. E então... nada acontece. Sou um alvo fácil para cerca de 50 peixes-tigres famintos, mas eles se recusam a tocar em mim. Isso é incrível. Eles não têm medo embaixo da água. Chegam muito perto. Isso mostra que a curiosidade se sobrepõe à prudência. Teoricamente, eu sou comida fácil. Mas os peixes parecem mais curiosos que ameaçadores. Eles têm dentes e mandíbulas para atacar, mas certamente não me veem como alimento. Eu não sou parte do cardápio deles. Mas e as histórias em que pessoas foram atacadas após o barco em que estavam virar? E os pescadores que foram mordidos no rio? Em outras condições, um peixe-tigre atacaria uma pessoa? A resposta pode estar no próprio rio. Meu experimento mostra que, como os peixes-tigres podiam ver com o que estavam lidando, fiquei seguro. Mas a visibilidade aqui raramente é tão boa. Então, imagine numa água mais turva, quando eles não podem reconhecer a forma humana, mas veem apenas mãos ou pés balançando na água na frente deles. Pelo fato de caçarem em bandos, o instinto manda morder primeiro e perguntar quem é depois. E a coragem se dissemina entre eles após o primeiro peixe atacar. Nessas condições, acho que posso dizer que eu não ficaria tão feliz ao estar na água com eles.